Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e familiares e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nós vimos no vídeo passado que Moisés foi colocado num cesto por sua mãe e colocado no rio. E lá acabou sendo adotado pela filha do faraó, que pagou para que a mãe dele o educasse. E por causa disso, ele teve a possibilidade de conhecer a cultura do seu povo, e não só a educação do palácio. E agora o texto já vai falar para nós, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11, que naqueles dias Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para um lado e para outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E ele respondeu: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como matou ontem o egípcio?" Moisés teve medo e disse: "O fato já é conhecido." Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço. Ora, um sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas, tendo vindo tirar água depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram uns pastores e os expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhes disse: "Por que voltastes mais cedo hoje?" Responderam: "Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso tirou água para nós e deu de beber ao rebanho." "Onde está ele?" perguntou o pai. "Por que deixaste ir este homem? Chamai-o para comer." Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés a sua filha Séfora. E ela deu à luz um filho, a quem chamou de Gersã, pois disse: "Sou um imigrante em terra estrangeira." O texto, nesses versículos todos, não até o final, mas do 11 até o 22, tem bastante história. Primeiro que Moisés, já crescido, foi andar. Ou seja, quem tinha educação palaciana, só educação palaciana, não ia andar no meio dos hebreus. Mas lembram que Moisés tinha tanto a educação palaciana quanto a educação da sua família, já que a filha do faraó pagou para que a sua mãe cuidasse dele? Então aí a gente percebe por que Moisés foi passear entre o seu povo. Ali era o seu lugar. E aí acontece que um egípcio está batendo em um hebreu. Ele olha para um lado, para o outro e acaba defendendo o hebreu, matando o egípcio. No outro dia vai de novo andar e aí tem 2 hebreus brigando. E ele chega: "Ó, calma lá, meu filho, você estava... você é juiz nosso? Não. Você vai me matar igual você matou ontem?" Ou seja, já era conhecido. E o faraó tenta matar Moisés. Era inadmissível que um hebreu reagisse contra um egípcio. A pena: morte. E o faraó está tentando matar Moisés. Na verdade, se olharmos historicamente, quem decidia isso nem chegava ao faraó. Era coisa menor isso. O faraó cuidava das coisas grandes e não desses pormenores. Mas o texto quer valorizar que a opressão parte do faraó. É ele que domina, que impõe o sistema que escraviza e que oprime. E aí Moisés foge. Para onde? Para a terra de Madiã. E lá acontece de novo algo estranho. Os pastores expulsam as filhas do tal do Raguel para que
eles possam dar primeiro a beber para o seu rebanho. E Moisés defende as moças, e os pastores fogem, e ele acaba até ajudando as moças a darem água para o seu rebanho. E elas voltam mais cedo para casa. E aí, muito rapidamente, o pai das moças fala assim, cadê esse cara? Esse cara é bom, eu tenho um monte de filhas. E já dá uma filha em casamento. Amor? Não. Naquele tempo, o pai dá a filha para casamento para quem quer. E ela, rapidamente, a tal de Séfora, já dá um filho a Moisés, que vai ter o nome de Gersão. Moisés, por 3 vezes, defende os oprimidos. Primeiro, ele defende um hebreu de um egípcio que estava espancando. Depois, 2 hebreus brigando, ele defende o mais fraco. E agora defende as moças na boca do poço. 3 vezes ele defende o oprimido. Ou seja, a mãe dele deu-lhe uma educação muito forte. Uma educação de base que estava dentro do seu coração. De lutar pelo mais fraco. E aí o texto muda completamente. No versículo 22 para o 23, temos uma mudança, já que começa a vocação de Moisés. E o texto diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sobre o peso da escravidão, gritaram. E do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Aqui eu estou lendo pela Bíblia de Jerusalém. Porém, quando eu leio esse mesmo texto pela edição pastoral, vai estar assim. Muito tempo depois, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram. E do fundo da escravidão o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas dele e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Tudo igualzinho, versículos 23 e 24. Porém, no 25 existe uma mudança muito grande. Na Bíblia de Jerusalém, no versículo 25, diz assim: Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Já na Bíblia, edição pastoral, está assim: Deus viu a condição dos filhos de Israel e a levou em consideração. Então aqui muda muito. Deus levou em consideração ou Deus se deu a conhecer? Qual dos dois? A resposta, ela vem em seguida, quando a gente tem o episódio da sarça ardente no início do capítulo 3, aonde Deus começa a dar-se a conhecer. Então Deus vai falar o que Ele é, através dos verbos. Isso é assunto para o nosso próximo encontro. O que nós temos aqui então? Nós temos uma diferença de tradução. Deus levou em consideração e Deus se fez conhecer. Isso é a questão das traduções. Cada tradução, ela foca por um lado. E a Bíblia pastoral, ela traduziu por Deus levou em consideração. A Bíblia de Jerusalém vai colocar que Deus se fez conhecer. E agora nós temos um momento fortíssimo da revelação de Deus no início do capítulo 3. É o livro da revelação. Vai nos falar quem é Deus em muitos momentos. Sigamos juntos, pois agora iremos conhecer melhor nosso Deus. Paz e bem a todos e a todas.